Olá, turma, tudo bem com vocês? Quero essa semana desejar um feliz Dia das Crianças, que vocês aproveitem bastante esse momento com a família, com os irmãos, parentes, enfim, né? Que vocês se divirtam e que é um momento muito especial na nossa vida, né? Essa fase da criança, da adolescência, pré-adolescência, então que vocês possam aproveitar bastante, tá bom? E então essa semana nós não teremos a nossa aula presencial, online, né? Ao vivo, então fiz nessa forma de vídeo. E aí o nosso conteúdo então é da página 39 a 43, que é de capítulo 4, né? Então as equações algébricas, uma introdução da equação de primeiro grau, tá? Nós já vimos esse conteúdo na semana passada, eu até comentei com vocês que a equação de segundo grau, de primeiro grau, desculpa, todas as equações, na verdade, né? A gente sempre trabalha com essa questão do equilíbrio, por isso que a gente compara muito com uma balança, aquela de dois pratos, ou seja, o equilíbrio é o meu sinal de igual. O que eu tenho de um lado, eu tenho que ter a mesma quantidade do outro, né? Então ali a gente vai trabalhar com uma incógnita que pode aparecer na forma de x, pode aparecer uma outra letra, y, a, enfim, que é o que eu quero saber para chegar naquele resultado final, né? Então, olha só, aqui eu coloquei alguns exemplos para a gente praticar e ficar mais fácil da gente entender. Então, por exemplo, aqui, ó, inicialmente ela se apresenta de uma forma muito intuitiva, né? Vocês conseguirão resolver sem necessitar de fazer uma operação. Então, por exemplo, nessa situação, eu tenho x menos 2 igual a 10. Que número que eu subtraindo duas unidades dele, eu tenho 10, né? Vocês podem pensar, professora, 12, 12 menos 10, 12 menos 2 dá 10, né? Também, mas vamos supor que a gente tivesse uma certa dificuldade em resolver, porque mais para frente eles vão se mostrando de uma forma um pouquinho mais complexa e a gente precisa entender umas técnicas para a gente resolver. Qual que seria essa técnica? Então assim, né? O sinal de igual é como se fosse, eu costumo falar que é como se fosse uma fronteira, uma barreira. Tudo aquilo que eu mudo de lado, tanto da minha esquerda para a minha direita, como da minha direita para a minha esquerda, tudo aquilo que eu mudo de lado, eu inverto a operação. Então, se ele está subtraindo, ele vai para o outro lado somando. Se ele está somando, ele vem subtraindo. Se ele está multiplicando, ele vai dividindo. Se ele está dividindo, ele vem multiplicando. Sempre aquela operação inversa. Então, a primeira parte também é a gente fazer o quê? Sempre isolar aquilo que a gente quer saber, que é a nossa incógnita, que é o x. Então, nesse caso, eu vou deixar o x desse lado sozinho e vou passar para depois do sinal toda a parte dos números, os coeficientes, sem o x, tá? Primeiro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar o meu x aqui. Esse menos 2 está desse lado, eu não quero ele desse lado. Então, eu passo ele para depois do meu sinal do igual, como invertendo a operação. Então, ele está menos 2, eu passo como mais 2. E aí, eu tenho 10 mais 2. 10 mais 2 a gente resolve, que dá 12. E aí, eu já sei que o meu x é igual a 12, aquele que a gente já tinha calculado mentalmente, né? Olha esse outro exemplo aqui. Que número será que eu somando 8 eu tenho 10? E aí vocês vão falar, professora, 2, né? Se eu somar 2 mais 8 vai dar 10. Legal. Vamos ver na técnica como funcionaria. Então, eu quero deixar o meu x desse lado, eu vou passar esse meu mais 8 para o outro lado e ele vai passar como menos 8, operação inversa. Então, x, copio aqui, ó, igual, o 10 já está lá depois do igual. O que está depois, que for número, eu não mexo. Então, ele copio aqui, ó, o 10, e aí passei o 8 para lá como menos 8. E aí eu tenho 10 menos 8 dá 2. Então, o valor do meu x é igual a 2. Agora, vamos fazer uma outra técnica, que é a da divisão.
Então eu tenho aqui, da multiplicação, desculpa. Eu tenho aqui, ó, 2x igual a menos 8, ó, já tá entrando também sinal negativo, a gente tem que prestar atenção aquelas regrinhas do sinal também. Então, ó, esse 2, lembrando, eu quero isolar a minha incógnita. Quando eu tenho um número e uma letra e eles estão próximos e não tem nenhum sinal entre eles, ali sempre tem um sinal de vezes. A gente tem que entender isso, não vai ter, tá? Mas a gente vai colocar na nossa cabeça como se sempre que tiver um número e uma letrinha próximo, tem um sinal de vezes, eles estão multiplicando. Então esse 2x é como se fosse 2 vezes x, igual a menos 8. Eu não quero sumir com esse 2 para resolver. Então 2 vezes que número que me dá menos 8? Então, eu vou, para eu saber, professora, isso eu também sei, é 4, eu vou falar para vocês, 2 vezes 4 dá 8 e não menos 8. Para ficar menos 8, tem que ser um número negativo. Aí vocês vão falar, então, menos 4. Aí sim, 2 vezes menos 4 dá menos 8. Mas aí eu tenho dificuldade de fazer, vamos usar a técnica sabendo, né, aplicar para a gente resolver outras situações. Então, o 2 está multiplicando o x, eu vou deixar o xzinho desse lado, eu vou passar ele então a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Então, vai ficar menos 8, que já está lá do outro lado, dividindo pelo esse 2 aqui, passei ele dividindo. 8 dividido por 2 dá 4, só que eu tenho menos aqui, o 8 é negativo, só que o 2 é positivo, mais com menos, menos 4, tá? Vamos resolver outro para fixar. Nesse caso ele está positivo. Eu tenho 3y igual a 18. Lembrando, não tem nenhum sinal entre eles, existe ali uma multiplicação, como se fosse vezes, eu coloco na forma de um pontinho. Então, esse 3 está multiplicando o x, ele vai passar dividindo, vai ficar 18 dividido por 3. 18 dividido por 3 dá 6. Então, é a mesma coisa que eu aplicar 3 vezes, no lugar do y eu coloco o valor que deu, 3 vezes 6 dá 18, que é igual a esse 18, ou seja, equilibrou. Então, 3 vezes que número precisa dar 18 unidades? 3 vezes o 6, tá? Olha, nesse outro caso, ele está, a incógnita está sendo dividida por 2, tá? Lembra, não sei, eu preciso sempre resolver na operação inversa. Então, eu vou isolar o x aqui, deixo o meu x desse ladinho. A operação inversa da divisão é a multiplicação, né? Como a gente já viu anteriormente, da multiplicação é a divisão, da divisão é a multiplicação. Então, esse 2 está dividindo, ele passa para o outro lado, multiplicando. Então, eu tenho x igual a 6 vezes 2. 6 vezes 2 dá 12, ou seja, se eu pegar o 12 no lugar do x e dividir por 2, dá 6. Então, quanto que vale o meu x? Vale 12. Vamos treinar aqui. Nesse caso, olha só, eu tenho y sobre 3 igual a uma fração 3 sobre 2. Nesse caso, a gente vai fazer uma jogada aqui que é uma cruzadinha, a gente chama, né? Então, ó, esse 3, ele vai passar para cá multiplicando com esse 3 e esse 2 vai passar multiplicando esse y. Então, vai ficar 2 vezes y ou 2y igual a 3 vezes 3. Tá, 2y eu tenho ali, né? E 3 vezes 3 dá 9. Tenho aqui, ó, 3 vezes 3 dá 9. E aí eu fiquei com 2y igual a 9. 2y igual a 9 chegou exatamente aquele exemplo que a gente fez anteriormente. Ou seja, esse 2 está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Então vai ficar y igual a 9 dividido por 2.
9, professora, não dá para dividir por 2 e dar um número inteiro. Não tem problema, a gente deixa desse jeito, tá? Continuando, um outro modelinho. Eu tenho aqui, ó, 2x mais 4 igual a 6. Então, vamos pensar intuitivamente. Que número multiplicado por 2 adicionado 4 unidades dá 6? Aí vocês podem pensar e tentar fazer um cálculo mental, que também é simples. Mas como eu falei, vocês já estão observando que a situação já vai complicando um pouquinho mais. Então, vamos aplicar a técnica. Eu vou isolar esse meu 2x primeiramente, deixo o 2x lá. Esse mais 4 está aqui atrapalhando, somando, eu vou então passar ele para o outro lado, subtraindo. Então vai ficar 2x igual a 6 menos 4. 6 menos 4 dá 2. Então eu tenho 2x igual a 2. Agora sim, esse 2 está multiplicando o x. Eu vou passar a operação inversa dividindo. Então, eu vou ter x igual a 2 dividido por esse 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, olha só, se eu aplicar aqui, ó, 2 no lugar do x, colocar 1, 2 vezes 1 mais 4, será que dá esse 6? Vamos ver, ó, 2 vezes 1 dá 2, 2 mais 4 é igual a 6. Então, deu certo, o valor de x é 1, tá? Vamos para um último exemplo e aí vocês terão essas páginas aqui para resolver de exercício, tá? Que eu já tinha até passado semana passada, mas a gente ficou meio incompleto, esse conteúdo ficou faltando, aí vocês ficaram de resolver só a página 39, eu estou voltando com o conteúdo para vocês resolverem esses próximos, tá? E depois a gente avança um pouquinho mais, aí entra mesmo na equação de primeiro grau. Então, ó, eu tenho ali, ó, 8x menos 9 igual 2x mais 11. Nossa, agora tá meio complicado, porque eu tenho um x desse lado, eu tenho um x do outro, eu tenho um número desse lado, eu tenho um número do outro. O que a gente vai fazer? A gente vai organizar isso. Eu vou sempre deixar à minha esquerda somente as letras, os x. E da minha direita eu vou deixar os números, sem x, tá? Primeiro passo. Então, o 8x já está aqui, ele vai permanecer lá, 8x. Desse lado, depois do meu igual, eu tenho o 2 positivo, entendeu? O sinal na frente dele ele é positivo. Eu tenho mais 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer ele para cá como menos 2. Então, ficou 8x menos 2x. Igual, o meu 11 já está positivo lá do outro lado. Ele permanece positivo. Esse meu menos 9 está antes, eu quero que ele vá para lá, depois do igual. Se ele está menos 9, ele vai para cá como mais 9. E aí eu faço 8x menos 2x, nesse caso eu vou fazer as operações só com o número e vou manter a letra. Então eu faço a mesma coisa que 8 menos 2. 8 menos 2 dá 6. 6x, aí eu coloco a letrinha do ladinho ali, 6x igual 11 mais 9 dá 20, então ficou 6x igual a 20. Agora eu cheguei naquele procedimento anterior, esse 6 está multiplicando, eu vou passar ele dividindo, então ficou x igual 20 dividido por 6, não dá para resolver, não dá um número exato. Eu posso deixar assim, não tem problema, como eu também posso simplificar. Quem é o 20 e o 6, eles compartilham a mesma tabuada, que é a tabuada do 2, né? Então, simplificando os dois, eu vou dividir os dois pelo mesmo número, que é o 2. 20 dividido por 2 dá 10 e 6 dividido por 2 dá 3. Ou seja, o x, nesse caso, ele vai valer, posso deixar na forma de 20 sobre 6, como 10 sobre 3, tá? Vocês viram que aqui já fica um pouquinho mais complicado da gente saber o valor de x, por isso que a gente precisa aplicar a técnica, tá bom? Bem, qualquer dúvida eu estou à disposição lá pelo WhatsApp, e aí quarta-feira da semana que vem nós nos vemos no Discord
na nossa aula online às 11 horas como sempre, tá bom? Beijos, fiquem com Deus. Até mais.